Se hoje o nosso controle é feito pela excitação, eu fico tão excitado que eu não consigo pensar absolutamente sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu acredito, e como é que eu vou fazer, né, para que isso que eu vivo, para que isso que eu sinto e acredito, não seja algo absoluto, mas algo que me dá uma referência no mundo para dialogar com outros que também pensam diferente de mim, certamente eu estou entrando numa ordem um pouco mais adulta. Essa tensão que sempre engendrou, né, a forma como os homens deveriam construir as suas identidades, elas tiveram como ganho, né, a positivação que dava o sentido de ser homem. Na medida em que eu tiro a representação que positiva, tá certo? Eu tenho atenção sem a representação. A atenção sem a representação o pau vai rolar. O sujeito não sabe o que ele faz, então ele fica como um compulsivo que briga, bate, né? Quer dizer, essa ideia né? Quer dizer, de cada vez beber mais cedo, né? De garotos de 14, 15 anos, que não conseguem chegar perto de uma menina para convidar para alguma coisa, porque se sentem, entendeu? Por baixo, vão tomar um fora, vão não sei o quê, enfim, aquilo, então passam a mão na bunda, puxam o cabelo, tem que contar para quantas transaram. É uma tentativa de positivar alguma coisa. É uma tentativa de se fazer valendo num mundo em que ele não se sente valendo absolutamente nada. A gente percebe que muitos homens chegam na família neófitos, também, não, e muito neófitos, porque neófitos que assim, recém-saídos de suas mães. Sai daqui e vamos para outros braços, né? E esses... E chegar nesse aconchego. E as mulheres são muito felizes em fazer isso, né? Então, muitas mulheres ajudam a criar filhos mal saídos de suas mães. E muitos homens, bem criados por suas mulheres, vão embora, porque eles estão prontos para ir embora, para outra mulher. O Garanhão, né, se a gente pensar o Conquistador, o Dom Juan, o Casanova, o James Bond, se a gente quiser atualizar, nunca cuidou de ninguém, né? E por outro lado, o burguês provedor, com a barriguinha atrás do balcão, nunca foi um modelo de sedução, né? Então, se os dois juntos eram insatisfatórios, eu acho que isso tinha alguma relevância de ver como os tempos são complexos. Por outro lado, a mulher que é sedutora e que é dona de casa e que também é boa profissional, juntando todos os personagens, não necessariamente combinando, também não tem garantia de satisfazer o parceiro, né? Então eu estava brincando que nesse mundo confuso e líquido, como o Bauman quer, né? Ou de alta modernidade, modernidade tardia, seja lá como for, a única constância que a gente pode garantir é que homens e mulheres reclamam. Reclamam dos seus companheiros e isso se mantém. Ninguém fica satisfeito. Os homens idealizam amores impossíveis. Quando o homem idealiza o amor, o que ele idealiza, na verdade, quer seja o encontro. O primeiro encontro amoroso. Por quê? Porque esse encontro amoroso, por ser o primeiro, vai introduzir uma quebra na sua vida prática cotidiana daquele momento. Então, isso vai movimentar a minha vida, um encontro. Ou então, claro, não pode ser uma separação, ninguém idealiza uma separação, mas é um apaixonamento no momento da separação. Isso você vai achar isso muito estranho, que as pessoas se apaixonem quando se separam. Eu posso lhe dizer que isso é o protótipo do sonho amoroso masculino. É muito mais uma coisa, um mérito feminino, um mérito da mulher nos mudar, do que digamos, um movimento espontâneo do dito macho. Assim. Acho que sempre fomos muito mais... por uma necessidade, muito mais a reboque do avanço feminino do que, hoje eu vou mudar. Não dava para continuar com aquele papel que eu chamo do macho jurubeba, que é o macho mais à moda antiga, o cara que não abre mão de certas prerrogativas. O baque que nós levamos dessa história recente eu acho fabuloso, porque eu acho bom ter levado, não tinha mais como ficar naquele canto
para o qual fomos mandados por nossos pais e por uma educação que vem de século, etc. Mas o baque foi muito grande e ainda não é uma coisa, essa mudança, essa nova sensibilidade do homem, digamos que não é uma coisa ainda consolidada. Vocês, mulheres, vão ter que trabalhar infinitamente mais. Vocês vão ter que nos assustar mais para que a gente... Porque se tem uma coisa que só age diante do susto, é o tal da raça masculina. Né? O que ele necessita para que haja a reprodução da espécie, a natureza oferece. O que o macho necessita, a fêmea oferece e vice-versa. Está ali, né? Acontece sempre da mesma forma, tem sempre a mesma finalidade. Aparentemente não implica em insatisfação, né? E aí isso que é fundamental. Se a gente for pensar num jogo de encaixe, né, essas peças, macho e fêmea, se ajustam perfeitamente, de acordo com leis naturais. Se a gente for pensar no humano, isso fica bem mais complicado, é completamente diferente, não é? O encontro do par, o encontro do objeto, né, do objeto que vai representar, pelo menos imaginariamente, a completude, a reprodução, não são em absoluto regidas pelo código genético, não estão no campo dos instintos, não é? Não é um dado biológico. Provavelmente, a descoberta mais importante do Freud talvez tenha sido que a sexualidade humana não é regida pela genética, não é regida pelo biológico, né? Ela não é dada pelo órgão genital com que cada um de nós nasce. Ela é dada pela interpretação que a gente faz desse órgão. A força do pênis, tornado falo, rijo e potente, é talvez o maior mito masculino e também o maior equívoco. Confundir o falo com o pênis. Falo é símbolo arquetípico da força e da agressividade presente na psique de todas as pessoas e de ambos os sexos. Mas para o macho, ter um pênis lhe dá a primazia de ter o falo. Na fantasia do macho autocentrado e paranoico, seu pênis o distingue como o cetro distingue um rei. É o sinal de sua realeza e da sua dominação. A personalidade masculina tende a girar em torno desse órgão tornado poderosíssimo. E o que é esse órgão, afinal? É uma coisa frágil, que pode ser desobediente, não funcionar quando a gente quer, que é assustadiço, se considerado feio, pequeno ou torto, ou se tiver um pequeno defeito físico, basta uma fimose. Aí existe a grande possibilidade do seu dono se considerar um amaldiçoado pelo destino. O único jeito de você não ser vítima daquilo que a cultura faz de manipulação em torno da sexualidade, dos discursos sobre a sexualidade, das regras, das obrigações que são criadas em torno de uma sexualidade ou em torno de um gênero, o único jeito de um indivíduo se salvar disso é ele não contando nada nunca para ninguém. Foucault dizia que o único jeito de alguém ser livre em relação a isso, talvez a única subversão que realmente seja boa, seja aquela de você simplesmente viver para o seu prazer em relação ao sexo, mas sem precisar desenhá-lo e ofertá-lo ao olho predador do outro. Sabendo o que queremos, do que a gente tem medo? O que tememos, afinal? Por que dá essa impressão de que há um buraco? Por que a gente tem essa sensação que tem que responder o tempo todo a uma cobrança por mais alguma coisa? Você sempre tem uma sensação que você tem que ser mais bonita, mais magra, mais jovem, mais competente, mais multifacetada. Você tem tarefas demais e você tem que atender a essas várias tarefas com eficiência, com equilíbrio, com serenidade. Então você tem que ser mais alguma coisa o tempo todo.
Eu acho que aqui, no século XXI, a gente ainda não tem ainda essas respostas. Eu acho que mulheres estão sobrecarregadas de funções e de trabalhos e não têm tido muito tempo para parar para pensar sobre si. As mulheres não conseguem se definir muito bem. A sociedade industrial era uma sociedade vertical, uma sociedade pai orientada. Eu acho que nesse momento, quando nós temos um novo ser humano, um ser humano desbussolado, que perdeu essa bússola, esse norte da orientação vertical, da ordem do pai, do chefe, da pátria, eu vejo que urge, que é importante que a gente tenha discussões como essa, no sentido de legitimar uma nova forma de amor, de trabalhar, de educar, que não seja mais a eterna forma vertical que faz o confronto homem-mulher. Acredito que, inclusive, no futuro, não terá mais essa ideia, né, do eu contra você, você contra mim.